Olá, estamos aqui para propor algumas reflexões. 2024 marca os 60 anos do golpe militar no Brasil e a No Olhar Filmes está fazendo uma série de debates sobre o tema e vai destacar principalmente a participação de mulheres na resistência. Nós vamos trazer aqui depoimentos de mulheres ex-presas políticas que foram torturadas para que a gente possa refletir e conversar a respeito da nossa democracia. Essa é uma contrapartida ao edital PROAC Expresso Direto de 2021. Por meio dele, a No Olhar Filmes realizou o documentário Madre, que conta a história de Maurina Borges da Silveira, uma freira presa, torturada, banida do Brasil durante a ditadura militar. E esse documentário é lançado agora, em 2024. No processo de produção do filme, né, Ana, nós nos deparamos aí com muitas histórias de mulheres que foram resistência. Sim, o que mais me impressionou é a quantidade de histórias não reveladas, né, anônimas, e do quanto a participação feminina é importante e ainda é vista como secundária quando se fala nos relatos, né, quando se fala na educação a respeito do tema, né? Como diretoras do filme, então, a gente mediou esses encontros, né, e também contou um pouco sobre a produção do documentário. Nesse primeiro encontro, a gente falou sobre resistência feminina e o machismo nas torturas. Hoje, quem está com a gente é a Leila Bosqueto, terapeuta corporal, professora aposentada de educação física. Atualmente, a Leila vive em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Ela foi integrante das Forças Armadas de Libertação Nacional, as FAUNIM, um grupo de resistência do interior que era responsável pela distribuição do jornal O Berro, que criticava a ditadura militar. Essa história, inclusive, está sendo contada no nosso documentário Madre, e por causa da atuação no grupo, por distribuir também o jornal em Bauru, onde a Leila morava em 1969, ela foi presa, torturada, testemunhou muita violência, muita injustiça nas cadeias por onde passou, em Ribeirão Preto e também em Cravinhos. Ela foi processada e solta, mas não desistiu da militância. Em 1973 foi presa de novo e está aqui hoje para contar um pouco de tudo o que viu e o que viveu. Também com a gente a Maria Cecília Adão, historiadora, professora universitária, doutora em História Política. Seus estudos estão voltados principalmente à participação das mulheres na resistência. Ela foi pesquisadora da Comissão Nacional da Verdade entre 2014 e 2015, coordenou o grupo de pesquisa sobre guerrilha do Araguaia, também trabalhou na Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos entre 2016 e 2018. Hoje em dia, Maria Cecília vive em Ribeirão Preto, continua as pesquisas na área de justiça de transição, memória, temas relacionados aí ao gênero. Obrigada pela participação das duas, muito bom ter vocês aqui com a gente nesse papo. Para começar com você, Maria Cecília, essa nossa conversa, a gente sabe que a participação da mulher na resistência à ditadura aconteceu em vários níveis, né? Você poderia falar um pouquinho mais sobre isso? É interessante a gente pensar que essa participação, né, ela tem diversas particularidades, né? Porque para as mulheres que resolveram, né, resistir à ditadura civil-militar no Brasil, era um rompimento muito grande, né? Então, é importante dizer isso antes da gente falar os níveis, para a gente entender a maneira como essas mulheres estavam se comprometendo com essa luta, com essa militância, né? Então, elas participavam das organizações, né? Das que optaram pela luta armada, das que também não fizeram essa opção. Elas participaram dos movimentos que naquele momento ainda eram mais permitidos, né? No sentido de participarem de manifestações, de apoiarem também a luta desses grupos, e depois, num outro momento, também, principalmente na busca, né, pelos mortos desaparecidos. Então, as mulheres elas sempre tiveram muito atuantes, né, muito presentes. A gente pode dizer, inclusive, que a resistência à ditadura civil-militar no Brasil e às demais ditaduras do mundo, ela sempre tem um viés feminino muito grande, né? A resistência ela é feminina. Muito pouco divulgado, né? Normalmente o protagonismo é o masculino, né? Isso, exatamente. Por isso que eu acho que é importante a gente dizer, né, da importância dessa participação e do nível de comprometimento, porque era um rompimento muito grande com os padrões do período, né, para essas mulheres. Então, é um rompimento grande e, como você disse, muito pouco percebido, muito pouco divulgado.
Na pesquisa do filme, como a Marcela trouxe, isso ficou muito claro para a gente, né? Do quanto era importante a participação da mulher e do quanto na história que fica ela parece muito pontual, né? Então, se você puder, inclusive, falar sobre as mulheres dentro das organizações de resistência e até na luta armada, como é que ela se deu? Ela não foi pequena, né? Não, não, de maneira nenhuma. Não era uma participação secundária. A gente pode, inclusive, dizer que essas mulheres eram a base, né, dessas organizações. Elas faziam, de maneira geral, toda uma atividade de logística, de organização interna, né, desses grupos. Elas trabalhavam na manutenção das necessidades dos grupos, né? Então, por exemplo, muitas mulheres trabalhavam na logística das ações, né? Organizavam as ações, verificavam se era necessário placas, carros, os materiais necessários. Elas trabalhavam muito na comunicação interna, na realização da comunicação entre grupos e indivíduos. Elas atuavam diretamente, de maneira muito presente também nas ações, né? Não havia esse recorte de gênero de que a mulher ficava só no bastidor, ela não ia para as ações, ela também ia para essas ações. Então, era uma presença muito constante e muito importante. E também, como a gente não pode é, deixar de perceber também esse recorte, muitas vezes os cuidados internos, né, com companheiros feridos ou que necessitavam de alguma assistência, também ficava a cargo dessas mulheres, né? Porque, embora elas participassem de organizações que fossem revolucionárias, muitas vezes esse recorte de gênero ainda existia, né? Conforme ainda existe hoje nas diversas instituições. Leila, você é um exemplo dessa atuação, né, na resistência. Conta um pouquinho da sua história para a gente naquele momento da ditadura, né? Como é que você entrou para o grupo, até como se deu a sua prisão? Então, a gente era estudante, né? Foi na época do movimento estudantil. Eu entrei para o grupo ainda em São Joaquim da Barra. Quando eu morava em São Joaquim da Barra, nós tínhamos o nosso grupo de estudo lá. Eu era muito metida, eu acho, gente, porque eu ia lá, né, no meio das reuniões, eu me interessei muito e fui participar principalmente do conhecimento, de estudar o que é esse tal de comunismo, né? O nosso professor de história tinha sido preso em 64 e ele era um excelente professor. Todo mundo gostava dele, a cidade inteira, a cidade pequena, todos conhecidos, o professor Creso Filete, um senhor muito honrado, muito querido na cidade. E pelos alunos, então, nem se fala. E foi através dele que a gente foi tomando conhecimento, né, das histórias, das injustiças sociais e tudo mais. E como ele foi preso, a gente queria saber que negócio que é esse, que o nosso professor é comunista. O que é esse negócio? Então, a gente começou a estudar, né, o que era isso. Você vê a influência de um professor na vida dos alunos, né? E eu participei desse grupo e a Áurea Moretti ia nos dar, sempre nos dava apoio, levava um pouco de material para a gente estudar, e foi por aí, né? Começou assim. Eu entrei nesse movimento por isso. Achava justo, justíssimo, e era aquilo que eu procurava mesmo. Além de mim, tinham outras mulheres em São Joaquim da Barra também que participaram, né? Mas essas nem vou citar, porque eu acho que não é o caso. Aí depois, quando eu entrei na faculdade, que eu fui para fazer faculdade em Bauru, eu fiquei atuando no movimento estudantil lá em Bauru, mas eu era única e solitária dentro da faculdade, né? Não existia outra militante. Então, era só eu mesmo que eu levava o berro para distribuir, tentar discutir com os amigos, com os colegas, sobre o que estava sendo a ditadura, o que estava acontecendo no nosso país, e na esperança de que isso mudasse. Foi assim que eu fiquei lá. Aí houve todo aquele processo de prisão, e eu fui presa em Bauru, né? Chegando na faculdade, e cercada de soldados, os milico, né, como a gente sempre chamou, cheio de metralhadora em volta de mim. Falei, gente, acho que eu sou muito perigosa. Muito, porque esse monte de metralhador na minha cabeça,
eu devo ser um perigo, E o que você né? fazia na época era a distribuição do Distribuição jornal O Berro, né? do Que era jornal, produzido em isso, Ribeirão e Preto e divulgar, distribuído. isso, e divulgar a questão da resistência, né? Na ditadura, a resistência para que a gente pudesse mudar esse país. Foi nesse sentido que eu entrei. É Não, a Madre Maurina, né, que é a personagem principal do nosso filme, né, do Madre, produzido pela No Olhar Filmes. Nós contamos essa história, né, da prisão, da tortura da Madre Maurina, com o olhar de mulheres, né, que estiveram com ela, que estudaram esse tema. E a Madre Maurina, ela dirigia o orfanato em Ribeirão Preto, cedeu uma sala para o movimento católico, para jovens do movimento católico, e isso, ali entre esses jovens, né, tinha militantes das FAUNE que produziam o jornal Berro. Esse jornal era impresso no Lar Santana e depois distribuído pelo interior de São Paulo, né? A Leila era uma das pessoas que distribuíam esse jornal, isso, então, né, Leila? isso. E a Áurea Eu sou- Moretti, você citou também, né? Quer dizer, a Áurea já faleceu, mas tem uma história de resistência muito importante. Foi presa, torturada, era uma das coordenadoras do grupo, né? Esteve junto com você e com a Madre Maurina presa, né? Em Cravinhos e Isso, também muita honra à história torturadíssimo. da Áurea, né? A Áurea foi muito torturada, gente, mas não sei como que ela resistiu às torturas. Foi uma coisa bárbara, assim, horrível, bárbara. Uma coisa que você fala isso. Quem fez isso com ela nem era ser humano, nada. Nem sei o que era, acho que eram monstros mesmo. E a Madre Maurina também, numa expressão muito triste, e só rezava, e alguma coisa aconteceu de muito grave com a Madre Maurina dentro dessa prisão. Nossa, foi uma coisa muito brutal, brutal. Falando da tortura, né, já que a Leila trazendo esse tema, Maria Cecília, é, o machismo na tortura também estava muito presente, né? E os seus estudos trazem um pouco isso, a forma como as mulheres eram tratadas nos interrogatórios e como eram violadas, violentadas, né? Sim, sim. Isso já está presente antes, né, inclusive da mulher que participava da militância, né, contra a ditadura ser presa. Por quê? Primeiro que, como a Leila disse, né, quando a ditadura buscou criar uma imagem de que as mulheres que participavam da resistência eram mulheres muito perigosas, né? Muito Por que elas eram perigoso. tão perigosas, né? Porque elas rompiam justamente com o padrão moral vigente e elas ousavam, primeiro, sair do espaço privado, né, e para o espaço público, do espaço de debate político, né, conforme a Leila falou, ela levava o berro para Bauru, tentava fazer essa discussão, e isso já era um rompimento com a ordem estabelecida, né? Discutir política não era papel das mulheres naquele momento. E a ditadura também buscava criar uma imagem da mulher que saía do espaço privado para buscar subversão, né? Então eles falavam da loira dos assaltos, né? Da bela subversiva, já antes da prisão para criar essa imagem de mulher potencialmente perigosa, né? E no momento da prisão, aí vinha a questão de que todos seriam torturados, mas as mulheres seriam torturadas tendo como principal via a via sexual, né? Da violência à intimidação sexual. Isso estava muito presente, né? Nos depoimentos que eu pude coletar da Áurea, ela falava sobre isso, né? Que em um momento que para ela era muito marcante, um dos torturadores foi buscá-la na cela e passou a desfilar com ela, dizendo que era o noivo dela, né? Ou seja, já era um prenúncio, uma ameaça de violência sexual, né? Esse rito, né, ia iniciar o processo, né, as sessões de tortura, que, conforme a Leila disse, foram brutais, né? Porque a violência sexual sempre esteve muito presente, né? Então, era na fala da Áurea, passar a mão, choque nas partes íntimas, né? Era toda essa ideia de uma violação. Então, visava humilhar, visava desconstruir a resistência, né?
Então, as mulheres que passaram por isso tiveram que ser muito resilientes, né, para conseguir superar esse processo, tanto naquele momento quanto as sequelas posteriores, né? Então, esse viés machista patriarcal, ele sempre esteve muito presente, antes mesmo delas serem presas e muito durante o processo de prisão. No seu processo de tortura, Leila, você poderia contar um pouco sobre ele? Assim, além da violência física, também tinha muito abuso psicológico, né? Se tratando de uma mulher ali Nossa, presa. muito. Imagina, quando eu cheguei em Ribeirão Preto, a primeira coisa que eu levei foi um tapa na cara, que eu fiquei 3 anos sem rir. Ele me deslocou, deslocou meu maxilar. Eu fiquei muito tempo sem poder rir. Já não era bom rir, né, naquela situação, mas era isso. E depois, eles chamavam a gente muito assim de muito palavrão, sabe? Usava você é prostituta, você que vaca, que isso, que aquilo. Assim, sempre afirmando que a gente devia ser mulher que não presta, sempre você não presta, você é uma pessoa desclassificada. E falava muita coisa, gente, era muito pesado, sabe? Era um vocabulário muito pesado. De repente, uma É, freira vai presa, né, em Ribeirão Preto, e quer Isso. dizer, além de tudo, é uma religiosa, né? Então, acho que no caso dela, parece até uma vingança por ela ser uma religiosa e está sendo, fazendo parte de uma suposta resistência ali, né? E a Santinha, né? Era a Santinha. Peraí que nós vamos dar um jeito na Santinha. Gente, uma coisa assim absurda, absurda, o menor respeito não tinha. Não tinha. A Cecília falou alguma coisa sobre a tortura da Áurea, e eu posso acrescentar o que eu vi. Claro, por favor. A Áurea, os seios da Áurea, não tinha onde não ter um buraco. Uma hora era de choque elétrico, outra hora era causado por cigarro apagado nos seios dela e no corpo. O corpo dela era todo um hematoma só. As nádegas da Áurea eram um hematoma atrás do outro. Eu nunca esqueço, não sai da minha memória. Era assim, sabe cacetete? Quando você bate, 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 bate. Então, era uma listra, era listrado, assim, de tanto roxo, tanto hematoma. Fora outros que apagavam o cigarro no corpo da gente, né? Eles gostavam de apagar o cigarro no corpo da gente. Então, era uma coisa, gente, não tem classificação para isso, né? Como é que você classifica um ser desse? E a Áurea, depois de sair da prisão, deu testemunho inúmeras vezes, né? Participou de discussões, participou com depoimento na Comissão da Verdade, trazendo realmente tudo aquilo que ela sofreu e que a Maurina sofreu também, né? E aí, Maria Cecília, no caso específico de uma freira presa, são muitos elementos que fazem o caso da Maurina como um caso único, né? sim. Primeiro que ela foi a única freira presa e torturada, né? Isso por si já diz muito, porque havia entre os agentes da repressão, né, a maior parte, dizer, cristão e católico, né, eles romperam um limite muito grande ao torturá-la, né, e vinham justamente nessa linha que a gente está tratando, né, de fazer a oposição entre uma mulher religiosa, né, que não deveria estar naquele espaço, né, e a prostituta, a desviante, né? Havia também muito uma pecha de se colocar, que era colocada sobre essas mulheres, delas serem também desviantes sexuais, mas também não só no sentido de serem prostitutas, mas também de serem homossexuais, né? Então, eram chamadas de maneira vista como pejorativa naquele momento de sapatão, né? Então, quando eles encontraram uma religiosa que eles acreditaram que ela tinha envolvimento com as Fauни, né? Para eles isso era um absurdo inaceitável. Então buscavam de toda maneira
romper essa imagem, né, de pessoa santa, né, como a Leila disse, e, claro, né, se a violência sexual foi usada contra outras mulheres, no caso dela, isso se tornou ainda mais agressivo, né? Se contou aí uma história de que ela teria sido enganada, que ela era ingênua, inocente. Ainda se coloca também a mulher nesse lugar, né, de ser incapaz de tomar alguma decisão conscientemente. Isso, porque havia as três categorias, né? Ou ela era uma subversiva em busca de ganhos, né? Então, ou ela seria prostituta, ou ela seria sapatão, como eles diziam, né? Que é uma mulher que nega os valores femininos e passa a assumir uma postura masculina, né? Nessa perspectiva. Ou, se ela fosse uma mulher normal, vista como o que eles diziam ser normal, dentro do aceitável, ela só poderia estar ali se ela estivesse sendo enganada por alguém, ou se ela estivesse acompanhada por alguém, acompanhando alguém, né? Então, nunca que uma mulher poderia, fora dessas três categorias, optar pela luta armada, por exemplo, era o inimaginável. Então, por isso que eles achavam que essas mulheres eram tão perigosas, né? No sentido de que sabiam que com quem estavam, elas podiam fazer essa opção de maneira livre, né? De maneira consciente. Então, tentavam pintá-las com essas tintas, justamente também para que a sociedade virasse as costas para essas mulheres, para que a sociedade já as visse de antemão como desviantes, né? Então, era uma maneira também de justificar a atitude dos militares, as graves violações de direitos humanos que eram praticadas contra essas mulheres, né? Era uma maneira de justificar. Não, não são mulheres, são desviantes. Ela não é freira, ela é uma desviante. Ela abraçou a subversão, ela negou a Deus, ela negou os princípios, ela negou os valores, né? Então também era uma maneira de justificar a própria ação deles. E nesse processo de pesquisa do documentário Madre, lançado agora em 2024, foi quase um ano aí de pesquisa, nós ouvimos muitas mulheres, inclusive ex-presas políticas, né, torturadas, como a Leila, né, que está presente no nosso documentário, e o relato é muito impressionante, porque a maioria diz dessa necessidade de se manter em silêncio, naquela época pelo medo, né, Leila, mas também uma dificuldade em falar para as pessoas, até para as pessoas próximas, das torturas que viveram, né? É um assunto muito delicado, realmente, né, para abordar, né? Isso mesmo. Para eu sair da prisão, quando eu saí da prisão, eles me fecharam lá numa sala e fizeram eu prometer que eu não contaria nada do que tinha acontecido lá dentro, que eu tinha que ficar calada. E eu fiquei calada mesmo muito tempo, não só porque era um perigo naquela época, se eu abrisse a boca, eu podia comprometer os companheiros que estavam presos. Então, eu obedeci direitinho, ficar calada. Eu obedeci tanto que eu fiquei anos, anos, anos da minha vida sem poder falar no assunto. Eu tinha um bloqueio tão grande que eu não falava. Tanto quando foram fazer o trabalho com a Áurea Moretti, que a Áurea falou tudo, eu não conseguia falar ainda. Por isso que eu não participei dos documentários, das coisas que fizeram com a Áurea. A Áurea falava, vem aqui comigo que você vai ajudar a falar. Eu não conseguia. Eu tinha um bloqueio tão grande que não saía mesmo, gente. Nem A mesmo para a violência família, né, Leila? nem para a família. Para a família, eu falava no ouvido de algumas pessoas só. Alguns da minha família ouviram que eu tinha. Pai e mãe, falei, tia, tio, familiar muito próximo, não conseguia. Eu não conseguia. Tamanho foi o bloqueio na minha cabeça. Teve que ter muita terapia, né? Ainda bem que tem. Mas tem que relembrar, eu acho que tem que ficar registrado mesmo. Eu, como uma mulher que depois eu fui do movimento de mulheres, né? Participei do movimento de mulheres, eu nunca abandonei meu chão, gente. Eu só não falava. Eu não dava entrevista, eu não falava, mas eu fui para a luta, eu nunca abandonei, nunca saí da luta. E não vou sair mesmo, porque a coisa é muito feia. Eles são muito terríveis. Como é que nós vamos sair de uma luta dessa? Não tem como sair.
A imposição do silêncio pelo medo, pelo trauma, né, Maria Cecília? Isso também Sim, tem um preço histórico para a gente, né? A isso gente olha para a tem. sociedade atual também, né? Tem um preço e um peso muito grande, né? Um É. No peso muito sentido de, grande. É. é, porque lá, né, no momento da tortura, naquele momento, é, a tentativa de manter, né, o silêncio, de não falar, né, por parte do militante era uma coisa muito difícil, muito complicada, né? A Leila, acho que depois pode até falar um pouco mais sobre isso, né? E a tentativa do aparato repressivo era romper esse silêncio. E primeiro, porque queria informações, e segundo, também para quebrar moralmente o militante, né? Porque se o militante falava, ele podia trazer para si implicações, né? Mais tortura, e também podia implicar companheiros, né? Então, era uma tentativa de quebrar moralmente. E É. depois, essas ameaças, você agora não pode mais falar sobre isso, era a manutenção do medo, né? Uma tentativa de fazer a manutenção da impunidade, né? Que eles buscavam e que em grande medida conseguiram, né? A partir da lei da anistia, que a gente vê assim agora alguns movimentos na tentativa de revisão da lei, né? Que é necessário, porque o silêncio ele justamente gera impunidade, ele vai contra os princípios da justiça de transição, né? Se a gente precisa de memória, verdade e justiça, a gente precisa dos testemunhos, a gente precisa que as pessoas falem sobre isso, né? Para que a gente possa esclarecer o que aconteceu, né? Para que a gente possa registrar esse passado e para que a gente possa criar memória sobre ele, né? E para que a gente possa reivindicar a justiça. A gente precisa, então, dos testemunhos. Os testemunhos, eles são extremamente importantes porque eles falam pela boca dos que sobreviveram, também dos que não sobreviveram, né? Então, o testemunho, ele é uma via de continuidade, né? Dos objetivos, das intenções dos que não estão mais aqui, né? Dos mortos, dos desaparecidos. Então, os testemunhos são profundamente importantes. Eles falam do que poderia ter sido também. Eles falam dessa outra possibilidade, né? E que se o silêncio impera, fica só a versão dos vencedores, né? A versão, a fala dos vencidos, ela perde espaço, ela não tem espaço. Por isso que eles tentaram silenciar todo mundo, né? E ainda tentam, né? E essa Ainda tem. tentativa de anistia do passado, de anistia do presente, ela vai nesse sentido, ela tem esse sentido, né, de silenciar a verdade sobre os fatos, e a gente tem que se colocar contra, né, porque a gente está a favor da verdade e da justiça. Memória, verdade e justiça. Quer dizer, fazendo uma ponte, né, entre o passado e o presente, e diante do que a gente está vivendo hoje no Brasil, estamos aí marcando 60 anos do golpe militar, quantos desafios pela frente, porque parece que, de alguma forma, muita coisa se repete, né, Maria Cecília? Sim, sim. Nessa mesma linha que a gente está dizendo, como houve anistia no passado, né, os crimes não foram plenamente investigados, né, a verdade sobre os fatos não se estabeleceu, né, a gente ainda tem centenas de desaparecidos, né, sobre os quais a gente não sabe circunstância de desaparecimento, circunstância de morte, circunstância de sequestro, prisão clandestina, não sabemos sobre isso, né? E os agentes, né, os que perpetraram essas graves violações de direitos humanos não foram punidos também, né? E isso abre espaço para repetição, né? Se aconteceu no passado, isso não foi investigado, não se estabeleceu a verdade e não houve punição, a possibilidade que a gente abre é de repetição, né? Porque o crime acaba impune. Então, e a gente vê isso, né? A gente vê algumas continuidades, a tortura contra determinados grupos, determinadas populações, né? A gente pode falar aí do extermínio da juventude negra, é uma continuidade da ditadura militar, das práticas da ditadura civil-militar no Brasil, né? E a própria ameaça à democracia, que é tão constante nos nossos dias, né? Que é a conjuntura política que a gente está vivendo. Então, se a gente não
implementar políticas de não repetição, né, a gente vai estar constantemente ameaçado durante muito tempo. E essa construção de narrativa impacta até na educação, né? Como historiadora, você pode dizer isso para a gente. Eu me lembro, por exemplo, na minha época de colégio, a gente não aprendeu determinadas coisas, a gente não viu determinadas coisas que hoje, tendo acesso a mais informação, as coisas sendo um pouco mais abertas, a gente entende melhor um pouco o que foi a ditadura militar, o que foi a repressão, né? Dá para fazer essa meia-culpa com a história também? Ensinada nas Então, escolas? olha que interessante, até a década de 80, né, final da meados aí da década de 80, a gente ainda estudava História e Geografia por meio de Educação Moral e Cívica. É. Ainda era o SPB, né, Organização Social e Política do Brasil. Não havia História e Geografia em separado, né? Havia uma diluição desses conteúdos e esses conteúdos eles tinham uma linha mestra que orientava o ensino desses conteúdos, que era o ufanismo, né? Que era a criação da imagem de um Brasil lindo, maravilhoso, patriótico, amável, sensível, né? Então, dentro dessa linha de construção desse ideário brasileiro, desse Brasil idílico, não cabia o ensino, né, de uma ditadura civil-militar que matava e torturava os seus cidadãos, né, que não combatia o inimigo externo, que combatia os seus cidadãos como inimigos internos. Então, isso não era ensinado até meados da década de 80, né, com o fim da ditadura militar. Na década de 90, há toda um movimento, né, para acabar com essas disciplinas, separar, reestabelecer história e geografia, criar os parâmetros curriculares nacionais, mas, infelizmente, a gente ainda vive sob a influência desse tipo de ensino de história e geografia ufanista, né? Então, a gente ainda dá muito ênfase ao 21 de abril, ao mito do herói Tiradentes, da independência do Brasil, e não falamos sobre as pessoas que resistiram à ditadura civil-militar, né? Esse assunto não está lá. Então, não é de se espantar quando as pessoas começam a valorizar, dizer que o período da ditadura foi um período muito bom, né? Porque esse imaginário foi criado, né, nessa linha de educação. Mas hoje, felizmente, os historiadores eles trabalham de uma outra maneira e a gente tenta, por diversas maneiras, né, não só pela educação, restabelecer a verdade sobre os fatos, né? A gente está aqui, nesse momento, tentando estabelecer isso. Leila, você deve se sentir, quer dizer, eu nem sei como você se sente, essa é a pergunta, né? Diante de um Brasil hoje que resgata situações que para você foram tão dolorosas, né? Inclusive no seu meio, no seu círculo de amizades. Como é que você transita nesse sentido de continuar sendo resistência, mas ao mesmo tempo no paralelo com essa dor, né? De ter sido torturada e de ter muitas pessoas pedindo a volta de governo militar, né, questionando a nossa democracia. Primeiro, eu me sinto muito orgulhosa de pertencer à geração que eu pertenci. Essa geração que eu pertenci foi uma geração assim maravilhosa, não tenho outra coisa, né? Pessoal da esquerda, na minha época, na época da minha juventude, da minha militância, é um pessoal muito digno, um pessoal muito firme, né? E resistente e firme mesmo, nas suas convicções, nos seus objetivos de vida e de vida para o país. Agora, você vê, se a gente sofreu tudo aquilo que a gente sofreu, passamos por tudo aquilo, muita morte, muita coisa, uma barbaridade, um horror. E, de repente, se eu ouvir falar que não houve ditadura, Eu acho que existem diversas frentes a serem trabalhadas, certo? Os grupos de familiares sempre estiveram ativos, né? Estou ouvindo a Leila falar e estou me lembrando dos grupos de familiares. Os familiares, eles foram os primeiros a empreenderem buscas, né? Sem o apoio, a ajuda do Estado, e eles se mantiveram nos últimos 50 anos, pelo menos, principalmente estou falando aqui de familiares do Araguaia, mas né, que precisaram se deslocar para uma região bastante isolada do país naquele momento, em busca
de notícias, informações sobre seus familiares, né? Então, os familiares, eles sempre estiveram ativos e continuam ativos, né? Eles atuam muito fortemente, né? As mães, infelizmente, já estão falecendo, então agora a gente tem irmãos, irmãs, filhos, netos de desaparecidos, e principalmente essas novas gerações de familiares, eles têm atuado muito fortemente junto a outros grupos sociais, né? Ligados a mães de desaparecidos, vítimas da violência do Estado do tempo presente. O próprio ensino de história, né? Então, junto às escolas, às universidades, é uma outra frente, né? É muito importante nesse momento que a gente continue a luta pela reinstalação da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos, né? Há uma grande pressão, e a gente sabe que isso vem por parte dos militares para que essa comissão não seja reinstalada. Então, lutar pela reinstalação dessa comissão é primordial nesse momento. Então, o que eu entendo é que a gente precisa trabalhar em diversas frentes, né? Isso. E a resistência coletiva e individual, né? Cada um, eu e a Leila estamos aqui no interior, né? E aqui essa resistência, ela não tem o mesmo nível de organização que existe em outras capitais, né? Que existe em outras capitais. Mas é importante que a gente esteja conectado a esses grupos, mesmo que a gente esteja um pouco mais distante geograficamente, né? Desses locais. Então, o que eu entendo pessoalmente é que essa luta ela deve ser empreendida em diversas frentes, né? E valorizando muito a participação feminina mesmo, porque a resistência é feminina, né? Isso é fato. Então, a gente precisa valorizar muito a participação das mulheres, relatando o que aconteceu no passado, fortalecendo as que continuaram na luta, as que continuam na luta, as que estão entrando mais recentemente na luta. Então, atuar nessas várias frentes e promover essa valorização, né? E lutar também para que o judiciário se fortaleça e faça a sua parte nessa revisão também da lei de anistia. E na condenação dos agentes. Você, inclusive, Maria Cecília, tem um trabalho específico a respeito do Araguaia, né? Atuou contundentemente nesse tema. Ainda tem muito a ser feito de trabalho a respeito dos desaparecidos lá. Você tocou nesse ponto en passant aqui, mas gostaria que você reforçasse. A gente não tem ideia, né, da quantidade de informações que ainda precisam ser esclarecidas, né? A quantidade de fatos que não foram esclarecidos e de desaparecidos, né? Isso. Oficialmente, a gente tem pelo menos 70 desaparecidos no Araguaia, né? E a gente está falando de pessoas que foram mortas, que foram sequestradas, que foram barbaramente trituradas antes de serem mortas, de casos muito específicos, né? Porque muitas dessas pessoas, antes de se deslocarem para o Araguaia, já eram acompanhadas, já eram monitoradas pela repressão, né? E, principalmente, eu acho que é importante a gente destacar que houve a construção de um aparato repressivo muito grande e muito específico para combater a guerrilha do Araguaia, né? Isso está relatado no relatório final da Comissão Nacional da Verdade. É importante que as pessoas olhem para esse episódio, né? O Brasil tem uma condenação internacional relativa à guerrilha do Araguaia, né, que é o caso Gomes Lund. Então, o Brasil já foi condenado a esclarecer os fatos, né? E no caso do Araguaia, por ser uma guerrilha rural, né, especificamente, não era uma guerrilha urbana como os demais grupos que a gente conhece, quando eu falei dos familiares, por exemplo, eles só foram conseguir as primeiras informações sobre os seus mortos e desaparecidos 10 anos depois da aniquilação do foco guerrilheiro, né? E eles tiveram que sair, né, daqui da região sudeste, da região nordeste, e deslocar lá para o Tocantins para poder falar com as pessoas que conviveram com seus familiares, né? E o Estado, embora tenha empreendido alguns esforços no sentido de esclarecer o que aconteceu ali, ainda não fez o suficiente
para que isso seja esclarecido, né? Então, essas famílias estão aí desde a década de 80, né, buscando informações. E as pessoas que participaram, que tiveram contato, já são pessoas também que já estão com uma idade avançada, elas já estão com problemas de saúde, elas já estão falecendo. Então, o registro dessa história também está ficando cada dia mais comprometido, Mais né? difícil. Então, ainda há muito a ser feito, né? Ainda há muito a ser feito. E é interessante, eu falei sobre a condenação, porque essa sentença não está sendo cumprida pelo Estado brasileiro nesse momento, né? Nesse momento, nada está sendo feito por parte do Estado para que essa sentença seja cumprida. Então, é importante manter essa pressão, né? É importante manter essa pressão. E humanizar também, né? Trazer os rostos das pessoas que sofreram, né? De certa forma, trazer depoimentos, né? Como o da Leila, né, contar histórias como o da Madre Maurina, porque a Marcela falou um pouco do que ela lembra do estudo dela, né? Lá na escola, e acho que eu compartilho dessa lembrança de que não havia rosto Sim, naquela história, né? E havia né, muito menos mulheres, né? Muito isso. menos mulheres. Nessa construção, né, na história dos vencedores, na construção, na narrativa que os vencedores constroem, você só tem uma figura, que é o subversivo, o terrorista, né? O Então, ele terrorista, a subversiva. é, então a subversiva, ela vai aparecer num recorte muito específico quando eles querem imputar sobre essas mulheres uma pecha muito negativa, né? Então, ela aparece como um recorte muito específico ali. Mas eu acho que o esforço de estabelecer o documentário, de estabelecer esse tipo de diálogo que a gente está fazendo aqui, o esforço que a Comissão Nacional da Verdade fez em coletar os testemunhos, né? Tudo isso é um esforço para construir essa humanização, para dar esse rosto para essas pessoas. Por quê? Eu sou apaixonada pelo uso da história oral, sempre foi a minha primeira opção de estudo, porque a história oral, ela é a história viva. Quando a gente escuta a Leila falar aqui sobre o que ela viu, sobre o que ela sofreu, sobre as marcas no corpo da Áurea, a gente tem uma percepção viva do que aconteceu. É muito diferente de ouvir falar sobre um subversivo ou sobre uma subversiva. A gente está vendo como essas pessoas viveram, sofreram e passaram por esse período. Então, o testemunho, ele traz essa história viva. E a história viva, contar a história, ouvir a história, sempre foi o meio primordial escolhido pela humanidade para transferir o seu conhecimento. A gente só sabe dos mitos gregos, né, porque eles foram transmitidos oralmente durante centenas de anos, né? Então, a gente precisa reforçar o valor do testemunho e a carga positiva que ele tem, porque é por meio do contar e do ouvir, né? O testemunho ele só se completa quando há quem o ouça, né? É por isso que a gente fala presente no final, né? Quando a gente fala sobre Áurea Moretti presente, a gente Presente. traz ela de volta quando a gente fala sobre ela, quando a gente testemunha sobre ela. Então, o testemunho ele é fundamental, né? Ele é o aspecto central da construção da memória. Não dá para a gente tentar retomar essa narrativa, essa construção, sem a utilização desse testemunho. Nossa, muito Agradecemos. obrigada às duas por isso, por essa conversa, por esse papo, a Leila pelo seu testemunho, a Maria Cecília por trazer tanta informação aí do seu trabalho, da sua pesquisa. A gente está caminhando para o fim, eu queria saber se vocês têm alguma consideração ainda para fazer, quer trazer alguma outra informação, alguma outra consideração, Leila? Eu acho que a Maria Cecília colocou tudo muito bem, né? Está tudo muito bem colocado aí. E vamos prestar atenção nessas frentes que se abrem para a luta. A juventude tem que ouvir mais Maria Cecília falando. Tem que, não sei como fazer chegar isso à juventude, porque agora é tudo através das redes sociais, mas
vamos avançar nas redes sociais. Então, eu estou aqui morrendo de dor, mas estou aqui conversando com vocês. Eu estou com bastante dor, viu, gente? Por isso que eu fico me mexendo. Mas é isso, vamos à luta, a luta não termina, não acaba. Toda forma de luta é válida, como toda maneira de amor vale amar, né? Então, toda forma de luta também é válida, tá bom? Até A Leila medo já fez. senti, viu? Mas não foi pouquinho, não. Mas fugi, nunca abandonei meu chão. O pouquinho que eu faço é o pouquinho que eu tenho para dar. Eu Obrigada, Leila. agradeço vocês por me darem voz e vez. Obrigada, Leila. A Leila fez uma cirurgia e gentilmente está aqui com a gente, conversando sobre esse tema tão difícil. Maria Cecília, alguma consideração? Nossa, muito obrigada a você também, viu? Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, a oportunidade de ouvir a Leila. Eu acho isso maravilhoso, assim, uma oportunidade maravilhosa. Eu gostaria, né, que outras pessoas tivessem essa oportunidade. Por isso que eu acredito que a iniciativa de vocês é tão importante, né? Porque faz a voz dela chegar a muitas outras pessoas, né? E eu acho que é isso que a gente está precisando mesmo, fazer com que a nossa voz e a voz das pessoas que passaram por essa experiência, ela seja amplamente divulgada, né? Então, vocês têm um trabalho que é excelente, né? E no dia 31 de março vai ter a Caminhada do Silêncio em São Paulo, que é justamente para homenagear essas pessoas, para relembrar esse fato, né? Para reconstruir essa narrativa. Então, é um evento interessante de ser observado, né? As pessoas que vão assistir esse nosso bate-papo, né? Vão poder pesquisar sobre, se tiverem a oportunidade de participar, seria muito interessante também, né? Então, eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigada. Nós que agradecemos. O filme Madre, só relembrando aqui, vai ser lançado agora em 2024, contando a E história de Maurina Borges da Silveira, né? Uma história ímpar no Brasil, de uma freira presa no interior de São Paulo, violentamente torturada, banida do Brasil, silenciada. Então, nós estamos aqui também em busca de honrar essa história, agradecendo muito a participação da Leila e da Cecília, da Maria Cecília, que estão no nosso documentário, né, Marcela? É isso, gente. Muito obrigada, viu? Até mais. até Obrigada, até. mais.